Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre decorators, né? Que é um conteúdo assim bem interessante que abre muitas possibilidades de trabalho aqui no Python, né? A gente também tem várias bibliotecas que utilizam esse conceito. E neste vídeo a gente vai ver na prática, tá? Um exemplo e entender um pouco mais na prática também como ele funciona, tá? Todos esses conceitos eu aprofundo e comento, né, um por um dos meus cursos que eu desenvolvo. Então, se você tiver interesse em aprofundar esses conceitos, ver mais exemplos, né, e aprender outros conceitos comigo, não deixe de visitar o meu site yurihosal.dev/cursos. Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Inicialmente, a gente imagina que a gente tem uma função, tá? Bom, eu vou fazer aqui uma função simples, tá? De soma, tá? Em que eu recebo dois valores, A e B, certo? E aí simplesmente eu vou retornar a soma desses valores, tá? Apenas um exemplo genérico de função. Aqui a gente pode fazer uma comparação, né? Pensar em funções que são um pouco mais complexas, fazendo analogia aí a realmente os sistemas que a gente tem no mercado, né? Em que a gente tem funções dos mais diferentes níveis de complexidade. Uma coisa muito comum que acontece é a gente gostar de, enquanto o nosso programa está sendo executado, ele realizar registros, né? Quando, por exemplo, uma função é executada, né? Porque dessa forma fica muito fácil da gente entender se aconteceu um erro ou se correu tudo bem, tá? E é muito bom para casos aí de auditoria também, né? Dependendo do contexto, tá? Você gerar esse tipo de registro na sua aplicação que está em execução pode ser muito útil em vários contextos. Troubleshooting, caso um erro no sistema aconteça, você pode verificar se de repente esse registro te auxilia a identificar se alguma função falhou a execução, ou questão de métrica, né, também, para você saber quantas vezes uma determinada função foi executada, né? Ou simplesmente questão de auditoria, controle de custos, tá? Existem várias aplicações, tá? E tudo isso que eu estou falando é justamente o log, tá? Que é uma forma de eu registrar, tá, a execução da minha aplicação, tá? E isso pode ser feito por várias formas. Tem o print, eu também posso utilizar a biblioteca login do Python, tá? Mas aqui neste vídeo a gente vai utilizar o print, tá? Bom, você imagina que, ok, eu quero saber toda vez, né, no meu programa que a função soma foi executada. E aí você deve estar parando para pensar, bom, eu vou aqui colocar print, né, e colocar aqui essa função foi executada, né? Bom, primeiro, né, tem alguns problemas aqui. Essa função foi executada, né? Ela é muito genérica, eu não sei que função foi executada, né? Eu poderia até escrever aqui, essa função soma foi executada, né? Só que ainda assim, faltaria informações que poderiam ser úteis, como por exemplo, a data e o tempo, né? Hora, minuto, segundo que isso aconteceu, tá? Pode ser muito útil, dependendo do que eu desejo, né? Outra questão também é que o print aqui, ele acaba sendo uma maneira muito complicada de você lidar, porque você imagina outras funções, todas as funções você vai ter que ficar colocando esse print, né, e mudando aqui em hardcoded, né, essa função soma, se eu fizer uma função diferença, vou botar essa função de diferença foi executada, enfim, eu vou ter que fazer isso manualmente para cada função que eu criar. Não é um jeito muito bacana, né? Dificulta a manutenção, porque se de repente eu quiser adicionar mais alguma informação nessas mensagens, eu vou ter que sair modificando em todas as funções. Então, os decorators, eles vêm nesse sentido para ajudar, tá? O decorator é uma forma de eu adicionar funcionalidades a minhas funções. É como se fosse uma fábrica de função, uma construtor de função, tá? Se a gente for parar para analisar. Então, é justamente isso que a gente quer fazer. A gente quer acrescentar funcionalidade para toda função que eu atribuir a esse decorator, né? Ele adicionar um print, né? Uma mensagem ali que vai para o log, né? Dizendo qual foi a função que foi executada e o tempo que ela foi executada. Vamos fazer isso então. Vou apagar esse print aqui, tá? Que não vai ser útil pra gente. E vamos aqui criar uma função, tá? Que eu vou chamar de logger, tá? E essa função, ela vai justamente receber outra função de entrada, tá? Que eu vou utilizar fun aqui de function, né? Melhor, vou escrever function mesmo, para ficar mais explícito o que a entrada é uma função, tá? E bom, e basicamente, né, o log aqui é o meu decorator, tá? O decorator ele trabalha com outro conceito que são funções aninhadas, né?
que basicamente seria uma função dentro da outra, né? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver aqui dentro a função, né, que vai justamente adicionar a funcionalidade, né, em relação à função que eu estou colocando aqui no meu decorator, tá? Então, eu vou colocar aqui justamente a inner function, tá? Que é a função interna aqui do logger, tá? E ela vai receber os argumentos que a minha função tiver recebendo, né? Ou, por exemplo, se eu botar soma aqui no function, né, e eu tiver passando a e b como parâmetros, a inner function vai poder receber esse a e b. Para isso, a gente vai utilizar os args, tá? E o keywords, tá? Dessa forma, eu consigo customizar, né? Na verdade, args aqui é só com asterisco, peço perdão. Bem, o args, para quem não estiver lembrando ou não saber o que é isso, ele se refere aos parâmetros, né, posicionais. Então, por exemplo, se eu vier aqui e chamar soma e passar apenas os valores, nesse caso, por exemplo, 1 e 2, esse 1 e 2 ele se envolve o args, tá? Agora, se, por exemplo, eu especificar que o A é 1 e o B é 2, isso aqui é o que a gente chama de parâmetros nomeados, né? Chaveados também pode ser, que nesse caso é o keywords, tá? Então é apenas isso, né? Independente se o usuário vai passar de maneira posicional ou utilizando a nomeação aqui dos parâmetros, né? Eu vou recebê-los aqui na minha inner function, tá? E aí, basicamente, o que é que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai executar a função, né, que foi passada, e a gente vai justamente replicar os mesmos argumentos que ela está tendo de entrada, tá? A gente vai armazenar o resultado aqui dela, né, result, e a gente vai simplesmente retornar, né, aqui o result dela, certo? E aqui por fora do logger, a gente vai retornar justamente a inner function, tá? Então percebam o que está acontecendo. O logger, olhando simplesmente para ele, recebe como entrada, né, como argumento, uma função, certo? E aí eu vou retornar nessa função logger um inner function. E o que é uma inner function? É uma outra função, tá? Então o logger, quando é executado, ele retorna, né, para o usuário uma outra função. E o que é que essa outra função faz? Ela vai receber os mesmos argumentos, né, sejam posicionais ou nomeados, que foram passados para a função original, tá? E aí simplesmente o que é que ela faz, né? Ela executa essa função, tá? Passando os mesmos argumentos. E aí eu vou ter o resultado. Então essa linha aqui, 3 e 4, é como se eu estivesse fazendo aqui essa linha 11, tá? Entre aspas. E aí aqui dentro, né, o que eu fizer a mais vai ser o que eu vou acrescentar de funcionalidade, que nesse caso é o log, tá? Então a gente pode vir aqui e simplesmente colocar aqui um try, né, por exemplo, né, que ele vai tentar executar isso aqui, tá? Se ele conseguir executar, né, aí ele vai fazer um print, né? Que ele pode simplesmente colocar, né, a gente vai usar aqui uma f-string, tá? Em que eu vou colocar a hora, né, que ele foi executado, 2 pontos, né, called, e aqui a gente pode colocar o nome da minha função, né? Então function ponto underline underline name, tá? Isso aqui é um dunder, tá? Um atributo dunder que ele retorna o nome da função, tá? Bom, aqui eu preciso colocar, né, justamente a hora, a data, né, em que tudo isso aconteceu. Então aqui dentro do meu logger eu posso simplesmente, né, fazer as importações. Então vou importar do datetime o próprio datetime, né? E eu também vou importar o time zone, tá? E aqui antes, né, do resultado ser executado, né, a gente vai justamente pegar o run time, tá? Que é justamente o momento em que isso está sendo executado. A gente vai pegar datetime.now, que vai pegar o de agora, né, que está sendo executado, e aqui a gente vai especificar que a gente quer o time zone do UTC, para ficar genérico, tá? Independente de qual time zone está configurado de maneira externa, tá? E aí aqui dentro a gente vai justamente passar o runtime, tá? E aí a gente pode, né, colocar aqui uma except, né, que é para justamente, except, que é justamente para eu pegar uma exception, tá? Caso dê algum erro ali durante o processo, né?
E aí aqui a gente pode colocar um print diferente, né? Em que a gente pode justamente, né, colocar, vai ter a hora, né, que aconteceu, né? E aí a gente pode colocar erro during at calling of, e aí aqui a gente passa function ponto name, e aí 2 pontos, e aqui dentro a gente pode colocar o erro, né, que aconteceu, né? Por exemplo, eu vou até forçar aqui para esse erro aqui ser uma string, né, para botar o texto do erro, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai pegar em que momento aconteceu, né, esse erro, tá? Prontinho, mesma coisa. Dessa forma a gente consegue, né, adicionar essas funcionalidades, né, para qualquer função. E fica centralizado, porque, por exemplo, se eu quiser mudar as minhas mensagens, né, adicionar mais uma informação aqui quando aconteceu um erro, né, ou tratar diferentes casos de erro, ou se eu quiser modificar em caso de sucesso, eu posso fazer isso utilizando um decorator, tá? Então, para a gente adicionar, né, isso aqui, aplicar isso na função soma, a gente simplesmente vai utilizar o arroba e botar logger, tá? Isso aqui é uma notação do Python para eu exemplificar que eu estou usando um decorator logger na soma, né? O que eu estou fazendo aqui na linha da linha 14 à linha 16 é quase como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, logger soma, tá? Ou seja, eu chamo a função logger passando a soma como parâmetro, tá? Então é a mesma coisa, só que aqui eu faço de uma maneira um pouco diferente, né, a notação, né, e o decorator ele é utilizado mais desta forma, tá bom? Então assim eu adiciono, né, essas características. Toda vez que soma for chamada, né, ela for chamada, ele vai aplicar o logger, que é o que? Justamente botar a soma aqui na entrada da função, né, e executar todo esse procedimento, tá? Vamos ver isso funcionando na prática. Então eu vou executar aqui a soma, né, 1, 2, tá? Vocês podem ver que eu não vou botar para printar nada, né, aqui, imaginando que aqui é o nosso código fonte mesmo, a main, né, o código principal. Eu simplesmente chamei soma e botei 1, 2. Vou rodar isso aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. E ó, se você perceber, ele executou um print aqui, ó. Ele botou a data, né, e o horário aqui em UTC, tá? E disse que chamou soma, tá? Então, dessa forma eu consigo ver, né, que ele realizou a chamada, certo? E você pode perceber que eu não botei print no corpo da soma, nem botei aqui no nosso código principal. Vou forçar um erro, tá? Eu vou colocar aqui, em vez de um número, eu vou botar uma string, tá? Que é para ele dar um erro, né? Vamos rodar isso aqui, vamos ver se vai funcionar o caso de erro. Nesse caso aqui, ele deu algum problema na hora. Ah, sim, eu entendi. Eu tenho que botar esse return result aqui dentro do try, né? Peço perdão por esse deslize, senão, porque enfim, ele deu erro aqui quando for fazer o return result, né? Só que aí eu tenho que colocar aqui dentro do try para ele cair no except aqui que eu desenvolvi. Vamos rodar novamente. Agora sim. Agora sim, ele tentou dar o return aqui, deu aquele erro, ele caiu na exception. E aí você pode ver, ó, ele printou aqui a data e a hora, né, em que isso foi colocado em UTC, né, em que deu o erro. E aí diz, né, que deu um erro durante a chamada de soma, né. E aí ele botou justamente o texto, né, que não é possível, né, fazer o operador aqui de soma entre um inteiro e uma string, né. E aí vocês podem ver que isso fica muito massa, porque eu posso criar outra função aqui, por exemplo, diferença, assim, A, B, tá? E aí eu vou retornar A menos B. Se eu quiser adicionar esse mesmo procedimento de log, eu basta adicionar esse logger aqui. E aí vocês vão ver que quando eu chamo diferença aqui, ó, vou até botar aqui embaixo, né, diferença 3, 4, tá? Vou executar. E aí você pode ver, ó, que ele mostrou que, ó, deu erro, né, na primeira, e aqui, ó, ele continuou, tá vendo, ó, rodando, mostrando que a diferença foi chamada. Então, olha que coisa legal, né, gente? Então, fica muito tranquilo, né, isso aqui é muito útil, porque se eu quiser, né, alterar alguma coisa aqui, dar mensagem, de como ele vai retornar, como ele vai exibir, botar uma informação ou retirar uma informação, basta eu alterar aqui, que todas as funções que tiverem isso aqui como decorador vão replicar,
né? Então fica muito mais fácil. Isso aqui é muito útil no caso de log, tá? É muito comum. Eu trabalho em contextos de projetos de computação em nuvem em que a gente tem vários projetos, né? Vários microserviços operando diferente. E ter um log escrito, um log padronizado entre as diferentes aplicações é um grande desafio. Então você tendo uma função centralizada que permite você definir o logger para todas as funções ali do seu projeto, né? Fica muito mais rápido, prático e fácil de garantir esse padrão e de também realizar uma manutenção, tá? Bom, espero que tenha dado para compreender, né, como utilizar o decorator, né? Nesse caso aqui, como aplicar a lógica de log utilizando essa técnica, tá? E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.